Boa noite para todos presentes e uma boa noite para todos que estão nos acompanhando nas redes sociais e boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai nos ouvir durante os dias que vão seguir essa transmissão. Agradecemos a Deus a oportunidade, mais uma oportunidade de poder pregar nesse país e que Deus nos ajude sempre. Amém? Hoje nós temos a nossa ceia do Senhor, onde a igreja reunida vai participar deste momento e queremos de forma grata a Deus por tudo que tem nos feito, nos dado, embora nós não merecemos. Sobre a ceia devemos tratar mais uma vez, antes de participarmos dela, alguns ensinos que a palavra de Deus nos traz sobre este momento tão especial do qual a igreja foi incumbida, teve a incumbência de celebrar a ceia do Senhor. Amém? Nós vamos fazer alguns comentários e a primeira ceia foi o exemplo que Jesus deixou. O que aconteceu na primeira ceia o Novo Testamento registra todos os procedimentos necessários para que esta ceia seja multiplicada em todas as igrejas do Senhor, tanto nos seus elementos quanto no seu procedimento. Amém? 3 desses relatos estão nos 3 primeiros evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. E também está em 1 Coríntios, na altura do capítulo 11. E em outras passagens, como João, por exemplo, que também faz um breve comentário. Nós podemos aprender com Jesus e os apóstolos como celebrar a ceia coincidindo todos esses relatos e explicações. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, e você pode abrir sua Bíblia no capítulo 22, conferimos com o compromisso principal requisitado por Jesus aos participantes da ceia. Então, qual é o compromisso principal da ceia quando alguém lhe perguntar? Porque você deve saber o propósito da ceia. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Isto é, tome a ceia lembrando de mim, do que eu fiz por vocês. Isso está em Lucas, capítulo 22 e versículo 29. O versículo completo está assim: e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Então Jesus conclui: fazei isto em memória de mim. Depois do versículo 22, Jesus continua: semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento derramado no meu sangue, ou o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O apóstolo Paulo, já conhecedor dessa informação do nosso Senhor Jesus Cristo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24, Paulo diz que: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Isto é, ele não mudou nada. O que eu aprendi do Senhor, do mesmo modo eu ensino. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei isto. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Novamente, lembrando do que Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Amém, irmãos? Nós vemos Paulo confirmar o que Lucas escreveu: fazei isto em memória de mim. Veja, quando nós lemos essas passagens, fazer isto em memória de mim,
porque meu sangue é derramado por vós, como Jesus disse. Isto é, lembre de mim, porque eu dei a minha vida por vocês. Lembrar, irmãos, é considerar. Quando nós consideramos alguém, nós não cansamos de lembrar desta pessoa que amamos. Então, lembrar de Jesus é muito mais que uma mera lembrança, é uma consideração que temos por Jesus. Sempre lembraremos de quem nós consideramos. Amém? Amém. Desta forma, nós começamos a nos inteirar que a ceia tem muito mais do que um cerimonial de comer e beber. Muito mais além. A ceia do Senhor é a nossa oportunidade para reabastecer a memória. Sim, irmãos, a lembrança. E continuar lembrando do sacrifício que Jesus fez na cruz, pelo qual Ele nos oferece a esperança da vida eterna. Nós não podemos esquecer o que Jesus fez por nós. E a ceia é para lembrar o que Jesus fez por nós. De forma que a ceia é o momento da anunciação do seu sacrifício, para que o sacrifício nunca fosse esquecido, deixado de lado. Por quê? A igreja que não toma ceia esquece o ato sacrificial de Jesus. Esquecer é menosprezar. Membros que desprezam a ceia e não vêm tomar a ceia é porque estão esquecendo de Jesus, não se importando com Jesus, não lembrando de Jesus. Porque todas as vezes, isso em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Qual a oportunidade de anunciar a morte de Jesus até que Ele venha? Quando a igreja se reúne para tomar a ceia do Senhor. É um momento especial pelo qual os cristãos refletem sobre o Salvador sofredor, para lembrar do alto preço que Ele pagou na cruz pelos nossos pecados. Ele pagou os nossos pecados e nós somos gratos pelo que Ele fez por nós. Amém. E precisamos de manter o tema central do Evangelho nas nossas vidas. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, Paulo diz que quando foi encontrar os irmãos certa vez, e ele diz que não havia interesse particular nenhum a não ser Jesus. E ele diz, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Nossas mentes devem estar cheias das lembranças de Jesus. Como sabemos, Jesus usou dois símbolos para representar o seu corpo e o seu sangue. Ele ainda não havia oferecido literalmente o seu corpo e nem seu sangue quando tomou a primeira ceia com seus apóstolos e discípulos. Jesus ministrou a primeira e única ceia para depois ser crucificado. E é por isso que anunciamos a sua volta e esperamos. Todos nós estaremos na presença daqueles apóstolos que participaram da ceia e de tantos irmãos que celebraram a ceia durante esses 2000 anos. Será uma grande ceia no dia da volta do Senhor, já no reino eterno. Amém? E Mateus escreveu, Mateus 26 e 29. Veja que Mateus escreveu o dito de Jesus. E digo-vos que desde agora não beberei do fruto desta vide até aquele dia em que eu beba, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino do meu Pai. Está uma leitura um pouco complexa, né? Mas aqui está dizendo, Jesus está dizendo, olha, o dia que eu voltar, nós vamos ter uma grande ceia novamente. Ele deu aos discípulos um pão sem fermento para representar o seu corpo santo e incontaminado, e o fruto da videira, o líquido do lagar pisoteado, de onde saiu o líquido de uva, do fruto da vide,
para representar o seu sangue que estava derramado na cruz. Dois simples e abundantes elementos, um sólido e outro líquido, como é o corpo e o sangue. Amém? Jesus esclareceu sobre a relação desses elementos simbólicos com o seu sacrifício real e com a nossa salvação. Em Mateus 26 e 28, Mateus escreve: porque isto é o meu sangue, disse Jesus, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Tudo isso, como uma parábola real, vemos como uma metáfora de uma vida parabolizada entre um pão e um suco espremido do fruto da videira. Deste modo, ele chamou especial atenção para cada elemento da ceia, o pão e o suco. No livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas demais escritas às igrejas, nos ajuda a compreender mais um pouco sobre a ceia do Senhor. Os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana, numa das ceias escritas, e isso ocorreu no domingo, para os participantes da ceia. Em Atos capítulo 20, versículo 7, assim está escrito: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Depois tem aquela história do Eutico, que caiu do terceiro andar, e depois esse menino, esse jovem, ressuscitou por Paulo, e a prática foi até o amanhecer. Por estar escrito que se ajuntaram no primeiro dia da semana, veja que a data não é o principal motivo de tomar a ceia. O principal motivo era Paulo, que partiria no dia seguinte. Eles não poderiam perder a oportunidade de tomar a ceia com o apóstolo Paulo, de forma que aproveitaram a oportunidade, o dia e o tempo. Amém? Paulo também disse, em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Hoje à noite, nós vamos anunciar novamente que Jesus morreu. Se tem gente que não acredita que Jesus morreu e ressuscitou, a igreja está anunciando através desse ato da ceia. Todas as vezes é uma opção genérica de dias e de datas. Jesus deixou em aberto o dia e a quantidade de ceias para tomarem em qualquer momento que necessário. E desde que nesses intervalos fossem suficientes ou sejam suficientes para não cair no esquecimento. Então, se você tem memória curta, a igreja tem memória curta, toma a ceia em intervalos menores. Mas não deixe de lembrar de Jesus. O mais importante é a presença dos irmãos e com qual espírito eles participam da ceia, sem cair no esquecimento. Paulo escreve que não deve tomar a ceia de modo indigno. E Paulo escreveu: pode ser que tome até no sábado dos judeus, mas se for um indigno, é melhor não tomar em dia nenhum. Quem anda de modo indigno, com ceia ou sem ceia, não apenas esqueceu o sacrifício de Jesus, também já está num processo tanto de esquecimento quanto de desobediência. E em 1 Coríntios, novamente, capítulo 11, onde está a informação da ceia, a partir do verso 27, 2 versículos apenas novamente, 27 e 28, Paulo escreve: portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Veja, meus irmãos, que Paulo diz que qualquer um de nós que comer de forma despreparada, isto é, de indigno, será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Vamos
comentar mais. Como o nosso assunto é a ceia, sendo a ceia um pequeno desjejum, uma última refeição antes de dormir no final da noite, foi a última confraternização de Jesus antes da morte. Foi numa noite, por isso que a ceia tem o nome de ceia. Foi na noite da traição, onde ocorreu a primeira ceia com o Senhor. Em 1 Coríntios 10, versículos 16 e 17, mais 2 versículos agora, Paulo escreve: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ele pergunta para a igreja. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Tanto o cálice quanto o pão é a comunhão do corpo de Cristo. Olha, a igreja deve tomar a ceia em comunhão, em união, dizendo o mesmo amém. Os irmãos têm que estar unidos e têm que estar em paz, numa convivência do amor de Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Se não estiver assim, então Paulo diz, não é digno de tomar. E ele diz no versículo 17, porque nós, sendo muitos, somos um só corpo e um só corpo, um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Jesus é o pão da vida. A ceia do Senhor, irmãos, como nós sabemos, não é um ato transubstancial, é um ato espiritual partilhado com aqueles que estão na fraternidade com Jesus. Porque se você está em comunhão com Deus, você também está em comunhão com os irmãos. Não há como, e João explica nas suas últimas cartas, que não há como estar em comunhão com Deus, se primeiro não estiver em comunhão com os irmãos. Amém? Amém. Olha, Jesus não ofereceu o pão e o cálice a todos, mas aos seus discípulos ele deu, a todos eles, inclusive Judas. Em Mateus 26 e 26 está escrito, e quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Assim nós fazemos a ceia. Aqueles que não estão na comunhão do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, não deveriam participar da ceia, mas às vezes acabam participando. E entre os 12 discípulos de Jesus, havia Judas Iscariotes, participando da ceia. Ele era o único dissimulado, isto é, disfarçado, entre os 12. Foi um indigno participante. Você está entendendo, irmãos? Em Mateus 26, 23 e 25, nós vamos ler o versículo 23, parte dele, e Jesus disse, durante a ceia, o que põe comigo a mão no prato, este há de me trair. Quem é que punha a mão no prato junto com Jesus? Os 12. E dentre os 12 estava Judas. Isto causou, irmãos. Isto causou. Veja, apenas Jesus tinha conhecimento do traidor disfarçado entre eles. Os outros apóstolos não imaginavam. E eles começaram a perguntar. Lucas vai dizer isso. E Lucas 22 e 23, os discípulos começaram a perguntar entre si, qual seria deles o que havia de fazer isso? Eles não tinham a mínima noção quem dos 12 ia trair Jesus. Olha, irmãos, no Salmo 41, se os discípulos tivessem capacidade de discernir o Salmo 41 e na altura do verso 9, 41, verso 9, está escrito assim, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar, isto é, me traiu. Os discípulos entenderiam o comentário de justificativa de Jesus, porque Jesus logo correu para acalmar
os 11 discípulos que estavam indagando quem seria. Em João, capítulo 13, versículo 18, Jesus amenizou o drama, o constrangimento que havia naquele momento da ceia. E Jesus disse: não falo de todos vós, eu bem sei quem tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, isto é Salmo 41:9, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. As mesmas palavras do verso 9 de Salmo 41. Jesus teve que falar com eles. Neste momento, irmãos, Jesus cita esse salmo para acalmar os seus discípulos, porque todos estavam inseguros. E Judas era o único que sabia que era ele. Interessante, irmãos, que algum tempo depois desses fatos consumados, da traição de Judas, João, o apóstolo, discípulo amado, já instruído pelo Espírito de Deus, conta-nos que somos aptos a participarmos com Deus na comunhão espiritual somente quando andamos na luz, no caminho do Senhor. Em 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7, olha o que João escreve: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quem fez isso aos olhos de João? Judas. E agora Judas fala a mesma coisa que Jesus disse à igreja. E João diz mais: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Então, os que estão no versículo 6 são indignos de tomar a ceia, mas os que estão no versículo 7, que andam na luz, estão em comunhão e purifica de todos os pecados. Porque nessas palavras, João especifica os comportamentos das réplicas de Judas. Eles sempre, está escrito, eles andam nas trevas, a vida deles é uma vida em trevas, mentem, não são praticantes da verdade, são dissimulados e tomam a ceia. Semelhante aos indignos que Paulo anota não participarem para não serem culpados do corpo e do sangue de Jesus, com Jesus estava Judas. E com as igrejas, e Paulo escreve logo no início, podem estar os indignos. E Judas foi um indigno. O alerta é para que nenhum de nós, durante a ceia do Senhor, esteja na condição de indigno para tomar a ceia. Em 1 Coríntios 11, versículo 27, Paulo volta a escrever: portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E ele diz: por isso que cada um tem que avaliar-se a si mesmo. Todas as vezes que vamos tomar a ceia do Senhor, nós devemos orar, pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados, e que nós possamos estar amando todos os irmãos que vão, como diz, está escrito, meter a mão junto comigo no pão para comer, que vão pegar do cálice, do mesmo vinho para também comer. Compreende, meu irmão, minha irmã? De forma que, indignos nos momentos da ceia, como Paulo escreve e Jesus denuncia Judas, e perceba, meus irmãos, que indignos não são as pessoas assassinas, maldosas, conhecidas no mundo ou na sociedade em que vivemos, aqueles grandes adúlteros, profanos. Não, irmãos, não são grandes pecadores declarados. Não é sobre eles que Paulo escreveu. Uma, porque eles nunca participam da ceia. Eles nem vêm tomar a ceia do Senhor. Indignos, que Paulo escreve, são aqueles participantes que não vivem na comunhão, que não amam o irmão, que mentem, que não esperam Jesus, que não clamam para que Jesus volte, que não estão inconformados com esse mundo, como nós lemos em Romanos 12:1. Aqueles que não vivem na paz do Senhor.
Aqueles que não têm no seu assunto de vida Jesus Cristo, como Paulo diz, eu não venho a vocês a não ser falar de Jesus. Ainda que você seja um monólogo para os parentes, para os amigos, você deve falar de Jesus na sua vida, no seu comportamento, onde você estiver. Amém, irmãos? Amém. Então você é Jesus. Você é participante para tomar a ceia e ama os seus irmãos. Então, se não viver em comunhão e não traçar todos esses roteiros que a palavra de Deus nos dá, nós somos indignos para participar da ceia. Porque veja bem, meus irmãos, Judas era um excelente companheiro. Ninguém duvidava dele. Entre os discípulos do Senhor, ele tinha um comportamento exemplar. Posso até dizer para os irmãos que o comportamento de Judas era mais exemplar do que de Pedro. E até de outros, às vezes. Mas ele não era digno. Ele era um homem de bom comportamento, mas indigno diante de Jesus. Um indigno camuflado entre os discípulos do Senhor. Porque um outro fato, lembra que nós começamos a ler que todas as vezes que comerdes e beberdes anunciam Jesus até que Ele volte? Indigno, meus irmãos, é quem não anuncia Jesus. Indignos não esperam Jesus também. Eles não anunciam Jesus, não esperam Jesus, embora tenham uma vida muito íntegra no momento que eles vivem, na igreja, na família, na sociedade. De nada adianta essa vida tão boa, exemplar, se não viver Jesus. Porque só participa da ceia de forma digna quem vive Jesus. Amém. Quem vive Jesus. Além de invalidados esses indignos, pior ainda, irmãos, torna-se culpados do sangue derramado. Aqueles lá fora que roubam, que fazem tantas coisas evidentes, erradas e aparecem na televisão, não são tão culpados como aqueles que vêm dissimulados a tomar a ceia. E isso nos impressiona, porque quem não está esperando Jesus não tem por que tomar a ceia, porque a ceia é para anunciar a volta dele. É uma hipocrisia não anunciar Jesus e tomar a ceia. Então, irmãos, a Bíblia diz, não está habilitado. Quando você vem tomar a ceia, você deve estar ciente que você é um anunciador de Jesus. E que você espera Jesus voltar e clama para a volta de Jesus. Porque quem espera, anuncia Jesus para reunir numa compreensível esperança do Senhor e vive na esperança, aí sim, você é aceito como um digno tomador da ceia, participante do corpo de Cristo, num só pão, como Paulo escreveu. Por isso que Paulo escreve, na primeira carta aos Coríntios novamente, capítulo 11 agora, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Judas anunciava que Jesus ia voltar? Não. Ele já tinha vendido Jesus. Então, irmãos, se nós vendemos Jesus por um preço barato e não esperamos Ele e não vivemos com Ele, isto é, o dia a dia, de fato, sofrer pelo caminho da cruz, se você não tomou a sua cruz para seguir Jesus, como é que vai tomar a ceia? Então, por isso que Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo e assim tome a ceia, para que nós possamos ser dignos. Não é que nós não temos erros, não é que nós não somos falhos, mas que a nossa fé, a nossa vida, está na esperança da volta de Jesus. Amém. Para tomar aquela ceia que Ele prometeu no dia da sua volta. Você quer tomar a ceia na volta de Jesus? Amém. E já está tomando essa? Amém. O que nós devemos fazer está escrito. Obedecer é melhor que sacrificar, como diz a palavra de Deus. O que custa obedecer com amor? E Jesus vai voltar. Amém. A ceia diz isso. Todas as vezes que beberdes e todas as vezes que comerdes, nós temos que lembrar do sacrifício de Jesus e anunciar Jesus. A igreja está viva em Pereira Barreto para anunciar Jesus. Amém. E você, meu irmão, se não anuncia Jesus, em qualquer lugar que você for, onde você estiver, não está sendo digno
do corpo de Cristo. Amém? Amém. Que entre nós, todos nós, estejamos dignos, prontos, preparados, não só para tomar a ceia, mas para a volta de Jesus. Amém. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar? Amado Deus, queremos te agradecer por esta oportunidade de trazer ao seu corpo, à igreja local, um momento de reflexão, de conscientização, para que possamos, de forma grata, cumprir os seus mandamentos e, neste momento da ceia, entender cada dia melhor que Jesus vai voltar. Amém. Juntos, unidos, em comunhão com Jesus, Amém. seu Filho amado. Amém. Amém. Obrigado.